Muito boa tarde a todos os deputados. Vamos então fazer esta audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre o abate de sobreiros junto à linha ferroviária do Vouga, na freguesia do Macinhata do Vouga, concelho de Águeda. Temos connosco o Sr. Presidente da IP, Miguel Cruz, e queria dizer aos Srs. Deputados que a grelha de tempos tem uma apresentação do requerimento por parte do proponente, de até 3 minutos. Depois o Sr. Presidente da IP tem a possibilidade de fazer uma intervenção inicial até 10 minutos e depois haverá uma ronda única de intervenções em que os grupos parlamentares têm até 5 minutos e os deputados únicos têm até 3 minutos. E depois haverá uma resposta global por parte do Sr. Presidente até 15 minutos. Sendo assim, convido dou as boas-vindas ao Sr. Presidente da IP e convido a Sra. Deputada Rita Matias a fazer então a apresentação do requerimento que foi apresentado pelo Chega e aprovado nesta Comissão. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e cumprimento naturalmente o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, agradecendo a oportunidade de poder estar aqui connosco, a prestar-nos esclarecimentos numa questão de máxima importância também para nós aqui, e agradeço à Comissão, acima de tudo, ter viabilizado este requerimento que nos dá a oportunidade de vermos algumas questões esclarecidas. O requerimento apresenta-se quase por si próprio, mas para quem nos acompanha, dizer que no dia 27 de março, dia da denúncia da Associação Ambientalista Quercos, tivemos conhecimento do abate de mais 300 sobreiros junto à linha ferroviária do Vouga. Esta denúncia teve por base várias queixas da população da localidade de Jafaf, que tem estado a insurgir-se contra o corte de centenas de árvores que terá começado no dia 21 de março, de acordo com os dados que temos, junto à linha do Vouga. Sabemos que este abate está autorizado pelo ICNF, no entanto, dentro do rol de queixas, dizem-nos que há alguns sobreiros que não se encontram cintados de branco, conforme é o requisito legal, e que, portanto, o madeireiro já está no terreno, alegadamente, a cortar todas estas árvores, num processo de requalificação e reabilitação do troço 16 km da linha do Vouga. Portanto, esta associação Quercos dá conta de que solicitou esclarecimentos à Direção Regional do ICNF e também à Infraestruturas de Portugal, e a resposta que terá recebido é que estava a decorrer um processo de avaliação no sentido de encontrar uma segurança na exploração ferroviária, tentando também preservar as árvores em causa. Sabemos também que nunca chegaram a receber qualquer tipo de feedback sobre esta avaliação supostamente efetuada e, portanto, na apresentação deste requerimento, aquilo que solicitávamos era que se nos pudessem esclarecer se efetivamente houve esta avaliação ou não, quais foram os resultados desta avaliação, se há sobreiros saudáveis que estão a ser cortados ou não, e se estão a ter em consideração que os sobreiros não só são uma espécie protegida, como são considerados a Árvore Nacional de Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então assim a palavra ao Sr. Presidente da IP, Miguel Cruz, para fazer então a sua intervenção inicial. Tem até 10 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Eu não tinha propriamente pensado fazer uma intervenção inicial, mas, enfim, colocar-me mais à disposição das senhoras e dos senhores deputados para responder às questões. Mas, enfim, face àquilo que foi a apresentação que foi aqui feita, talvez só, mas vou fazê-lo com muita brevidade, certamente não vou utilizar os 10 minutos, só dar aqui nota de 2 ou 3 aspectos que penso que são importantes para o enquadramento completo da situação. Bom, em primeiro lugar, começar por dizer que a IP, naquilo que tem sido a sua intervenção, enquanto gestora de infraestrutura, isto é verdade tanto para a infraestrutura ferroviária como para a infraestrutura rodoviária, tem sempre uma preocupação muito grande de assegurar o mínimo de perturbação possível naquilo que é ou que são os ecossistemas que tem que atravessar. Isto é verdade quer para, enfim, novos traçados e, portanto, para novos investimentos e, portanto, esse cuidado é tido a priori no respectivo planeamento, bem como naquilo que são as intervenções de manutenção ou, por exemplo, de garantia das necessárias condições de segurança. E este é o tema essencial, é que, de facto, e permitam-me destacar isto
como elemento principal, no fundo, daquilo que tenho para referir, é que, de facto, a segurança é o valor maior e inalienável do setor ferroviário. E esse aspecto é absolutamente essencial. Isto significa que, na concepção, manutenção e operação das diferentes componentes do sistema ferroviário, desde a gestão da rede à operação, é absolutamente indispensável e fazemos-lo permanentemente, identificar riscos e controlar os mesmos. A queda das árvores para a via férrea é um tipo de ocorrência que é indesejável, que provoca elevados riscos para a segurança do sistema ferroviário, pode resultar em acidentes com graves consequências daí decorrentes, quer materiais, quer humanas. E acho que há um aspecto, ainda antes de ir à questão do cumprimento da legislação, só assinalar um número que eu penso que é relativamente importante e que é exclusivamente referido ou referenciado à linha do Voga. Nos últimos 5 anos, na linha do Voga, portanto, entre 2018 e 2022, eu depois já vou isolar o ano de 23, enfim, como é o ano de intervenção, convém tratá-lo isoladamente. Portanto, nos últimos 5 anos, entre 2018 e 2022, registaram-se na linha do Voga 69 ocorrências com árvores caídas sobre a via. Nós estamos a falar de impacto nas locomotivas. Nós estamos a falar, em termos de indicadores, em qualquer coisa da ordem dos 5.300 minutos de penalização. Estamos a falar de custos significativos, estamos a falar de descarrilamento de composições. Já em 2023 foram registadas 4 ocorrências com uma penalização total de 260 minutos. Mas aqui estamos a falar essencialmente do período que vai desde o início do ano, obviamente até março. Obviamente houve depois disto uma determinada intervenção. Independentemente dos custos financeiros associados aos estragos, só não se verificou qualquer vítima por uma parte significativa desta linha estar com utilização limitada e uma vez que a sua velocidade num determinado troço, aquele que aliás nos traz aqui, está limitado, está fortemente limitada, portanto a circulação é feita à vista e com uma velocidade que andará ali na ordem dos 10 km/h. E só por causa disso é que não há aqui consequências mais graves. Portanto, o que é que isto significa? Significa que a nossa preocupação em termos de intervenção está muito bem enquadrada por aquilo que está estabelecido na linha A do número 1 do artigo 15º, que é conjugado com o número 2 do Decreto-Lei 276/2003, de 4 de novembro, que basicamente, e de uma forma resumida, o que nos diz é que é proibido plantar árvores a uma distância inferior a 10 metros da proximidade da via férrea, ou mesmo superior, se em resultado da sua altura as mesmas tiverem um potencial de queda para a via. Vale a pena dizer que os 69 casos de quedas na via, e aqui estou a utilizar apenas o exemplo da linha do Voga, em nenhum dos casos as árvores que caíram sobre a via estavam ou foram ou podiam ser identificadas como tendo algum tipo de problema. Pronto. Portanto, este tema para nós é absolutamente essencial, assegurar as condições de segurança para a via e a avaliação que é feita tem a ver com não só a distância que existe em relação à linha férrea, mas também em relação a árvores, e penso que é esse aspecto que há pouco se referia, em relação a árvores que estão a um pouco mais dos 10 metros, verificar se há condições para que essas árvores, pela sua altura, caso caiam, nós estamos a falar essencialmente de árvores que estão colocadas nos taludes e, portanto, estão, obviamente, em situação de risco de queda superior, especialmente tendo em atenção, enfim, aquilo que se tem verificado ultimamente, quer do ponto de vista de condições de chuva, quer do ponto de vista de condições de vento. Portanto, se pela sua queda, volto a dizer, em relação à altura, se alguma coisa se pode fazer em termos de medida de minimização, que evite, portanto, que elas não tenham condições de cair na via. Essa é a grande preocupação. Já agora, aqui um pequeno parênteses. Há 2 sobreiros, que são os 2 sobreiros centenários, em relação aos quais
está a ser de facto feita uma análise específica se é possível manter esses sobreiros. Mas vale a pena dizer que os 2 sobreiros centenários estão a muito menos de 10 metros da linha férrea. O que é que isto significa? Significa que este trabalho está a ser feito com o ICNF, se for considerado que esses 2 sobreiros, que volto a dizer, eram os 2 sobreiros centenários e, portanto, merecem-nos aqui uma atenção e um cuidado muito particular, mas o que é certo é que vamos ter que avaliar algumas condições adicionais. E entre essas condições adicionais estão basicamente 2. A primeira é que eles estão muito juntos, portanto, estão muito juntos no troço, portanto, naquele troço, se eles tiverem condições para ser mantidos naquele troço, a circulação terá que se fazer em marcha à vista e com velocidade reduzida. Ora, isto, como é óbvio, condiciona as condições de tratibilidade da via, mas, enfim, estamos disponíveis para estudar esse tema em relação a estes 2 sobreiros. O outro elemento adicional é que, pela colocação dos sobreiros, há um aspecto que tem que ser visto com particular cuidado, que é se o crescimento dos sobreiros e as raízes não causam deformação da via. Porque se causarem deformação da via, temos que, obviamente, ver qual é a melhor forma de atuar. Deformação da via, obviamente, é, novamente, coisa que não pode acontecer por razões óbvias de segurança. Uma última nota, e eu depois guardar-me-ia para os esclarecimentos, às questões que queiram colocar, só dar nota de que, em relação a uma questão que foi colocada, que tem a ver com a cintagem a branco dos sobreiros, a cintagem a branco dos sobreiros é um elemento obrigatório no momento em que é feito o requerimento para o ICNF, para as árvores estarem identificadas. Portanto, todas as árvores foram, nesse momento, cintadas a branco e, numa fase posterior, depois da autorização, só essas árvores foram objeto de intervenção, portanto, de abate. E, aliás, devo dizer, a este propósito, a IP faz um acompanhamento dessa matéria, com o devido cuidado, mas chamar a atenção para que os madeireiros não fazem qualquer tipo de intervenção e recusam-se a fazer qualquer tipo de intervenção em árvores que sejam espécies devidamente identificadas como aquelas que nós estamos aqui a falar, sem que haja um cuidado muito grande do ponto de vista da sua identificação, porque, caso contrário, do ponto de vista legal, a empresa prestadora do serviço e os trabalhadores da empresa prestadora de serviço estão sujeitos a coimas muito significativas. Se não me falha a memória, o montante máximo que a coima pode ir, acho que são 150 mil euros, o que, como deve compreender, para empresas que são normalmente empresas relativamente pequenas, teria um impacto muito grande e, portanto, as empresas não fazem esta intervenção sem acautelar muito bem a identificação das árvores e a sua correspondência em relação àquilo que foi autorizado. E, dito isto, apesar das minhas promessas, Sr. Presidente, quase que cheguei aos 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e as palavras são minhas. Obrigado por esta clara intervenção, que para quem não tinha preparado uma intervenção inicial, acho que foi bastante completa, detalhada e aturada, e acho que foi importante também para os senhores deputados esta intervenção inicial. Dito isto, queria convidar o senhor deputado António Topa Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD, a fazer a sua intervenção. Até 5 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os restantes deputados e, naturalmente, o Sr. Dr. Miguel Cruz, Presidente das Infraestruturas de Portugal, e agradecer a presença e os esclarecimentos aqui dados. De facto, os 10 minutos permitiram pegar em 2 assuntos que não tinha sequer tratado na minha preparação, mas que são importantes. O primeiro, não posso deixar de dizer, é que faz referência a muitos troços onde a velocidade de circulação dos comboios aqui é de 10 km por hora. Devo dizer que, já que estamos na Comissão de Ambiente, na própria campanha eleitoral, eu sou da zona, sou de Santa Maria da Feira, desloquei-me de bicicleta entre Santa Maria da Feira e Espinho contra o comboio e dei 12 minutos de avanço, portanto significa que, de facto, a linha precisa de uma modernização significativa. E eu julgo mesmo que é o comboio que os elogios são exagerados, as críticas ao comboio é que são de facto merecidas.
Da sua intervenção, ou antes de me referir à sua intervenção, há aqui um aspecto que me parece claro, digamos, tendo todos nós presente a importância do sobreiro, reconhecendo que o sobreiro é uma árvore nacional. Santa Maria da Feira, apesar de, digamos, a capital da transformação da cortiça e, portanto, também por isso tenho uma simpatia especial por este tipo de árvore. Mas há aqui um aspecto que eu acho que deve ser discutido. E o primeiro aspecto é este. O Sr. Presidente, enquanto concessionário ou Presidente das Infraestruturas de Portugal, colocou toda a tónica da sua intervenção na segurança da operação rodoviária. Ferroviária, no caso. Sendo certo que grande parte das leis das faixas de gestão de combustível tem outro pensamento, que é a questão da gestão de combustível. E, portanto, não pondo em causa que o que aqui se passou é legal, não pondo em causa que havia a devida autorização, há um certo lamento pela questão do abate dos sobreiros. Mas há um aspecto que parece mais importante, que é se as regras para a gestão de combustível são apropriadas para as regras de gestão ferroviária. E a esse aspecto eu devo dizer que me atreveria a fazer quase um desafio ao Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal. Porque as infraestruturas de Portugal têm quase 20 mil quilómetros de infraestruturas para gerir, entre rodoviárias e ferroviárias, muitas com taludes, muitas sem taludes, e, portanto, há aqui regras de segurança, regras de operação, que podem ser totalmente diferentes das regras de gestão de combustível. E devo dizer que, no caso particular dos sobreiros, me parece que os 10 metros, para a maior parte dos sobreiros, e ainda por cima os sobreiros desta região, que muitos deles não são, de facto, sobreiros de grande porte, me parece uma regra exagerada. E, portanto, diria que seria importante que as próprias infraestruturas de Portugal, com o corpo técnico que têm, contribuíssem para que estes aspectos fossem clarificados, porque, quem se deslocar a um local e vir os sobreiros que são abatidos, alguns deles parece manifestamente exagerado e parece manifestamente excessivo. E, portanto, esse era o primeiro desafio que fazia o Sr. Presidente, era que as próprias infraestruturas rodoviárias, olhando para este facto, e o foco da vossa atenção, que é a segurança e a operação, ser um foco completamente diferente dos 10 metros que deram origem aqui há um limite, que são os 10 metros de uma faixa de gestão de combustível, pensados essencialmente nos incêndios, serem completamente distintos. E eu acho que aí as infraestruturas de Portugal, como maior concessionária de infraestruturas do país, como provavelmente a entidade que tem mais know-how destas infraestruturas, podia ter um contributo na definição da lei deste aspecto. Um outro desafio que faço é que esta lei surgiu essencialmente devido aos incêndios, num momento trágico, mas talvez fosse a altura de se avaliar a eficácia, a utilidade e a dimensão da lei. Isso é um aspecto sempre importante em todos os momentos. Nós fazemos leis, muitas vezes são feitas no calor do momento, mas é importante que depois as avaliemos. Agora que passaram os incêndios, nos esquecemos completamente disto. Dito isto, o apelo que faço é somente este, é que de facto se reavalie com olhos de ver, com particularidade, sem ser uma lei cega, cada um dos cenários, porque de facto isto contribui também para uma riqueza da paisagem do ecossistema que de outra forma seria muito penalizador para as populações locais, que valem sobretudo também por esta riqueza e este valor do ecossistema. Muito obrigado, Sr. Deputado. 30 anos depois de uma corrida entre um burro e um Ferrari, entre Loures e Lisboa, tivemos a corrida do Sr. Deputado com o Volguinha, onde ainda teremos... O Sr. Deputado não me está a ouvir, é uma pena, mas... Não, já passou, mas quereremos o relato dessa corrida com o Volguinha, porque acho que é um relato importante. O deputado Topa Gomes, na sua bicicleta, e contra o Volguinha, é importante também entendermos se é o deputado Topa Gomes que realmente passou as velocidades permitidas ou se o Volguinha anda assim tão devagar. Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do PS, para uma intervenção até 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Isto era uma interpelação à mesa, é para dizer que farei chegar o documento. Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente da IP, Srs. Deputados. Bem, o que nos traz aqui hoje é o abate de sobreiros, no Volguinha, e eu diria que usava aqui uma expressão que às vezes somos presos por ter cão e por não ter cão, não é? Porque há anos que debatemos o fecho da linha. É uma linha centenária e que transporta 600 mil passageiros por ano pagando-os, não é? Porque sabemos muitas vezes a CP, porque tem várias estações fechadas, não tem capacidade para cobrar a todas as pessoas que usam aquela linha. E é uma linha que apesar de ter muitos passageiros, tem um potencial enorme, porque é uma zona altamente industrializada e que pode, na verdade, fazer uma espécie de meta de superfície naquela região, porque percebemos muito bem o potencial e que a linha passa por vários aglomerados urbanos. Um dos problemas que temos nestas linhas centenárias é o crescimento de um conjunto de árvores junto da linha e que muitas vezes durante décadas não foi acautelado e é normal que aqueles sobreiros tivessem crescido. Os sobreiros ao fim de 20 anos já começam a dar... crescem, dizem-me os especialistas que até crescem rápido. E se nós avaliarmos as notícias, muitas das vezes há queixas sobre a IP, porque a IP não limpa junto às faixas e muitas vezes a segurança está posta em causa. Aqui é o contrário, a IP está a limpar e está a fazer muito bem o seu trabalho, porque nós sabemos muito bem que a nível operacional, até para a visualidade do maquinista, e mesmo aqueles comboios em específico que circulam no Volguinha, apesar das janelas estarem trancadas, há a possibilidade de as abrir e há sempre o risco de um passageiro meter a cabeça de fora e bater nos ramos das árvores, e nós sabemos que esse tipo de situações acontecem. E aquilo o que temos de tentar aqui, e percebi que a IP tem feito isso, é tentar encontrar aqui uma solução de equilíbrio. Há um conjunto de árvores que têm de ser abatidas e há um outro conjunto de árvores mais centenárias que a IP está a estudar soluções para conseguir fazer com que a árvore não seja abatida. Como é óbvio, e toda a gente percebe muito bem que este tipo de situações podem criar problemas à operação, nomeadamente as raízes que criam deformações na via e no limite pode provocar o descarrilamento e nós sabemos que no limite de descarrilamento pode haver um problema grave de acidente e até de morte dos passageiros. E também há outra situação, nós sabemos que a linha vai ser renovada finalmente e é muito importante. Nós temos de encontrar o equilíbrio ambiental entre o abate de árvores e o transporte de passageiros por transporte coletivo, que também tem efeitos ambientais muito positivos. E sabemos muito bem que este tipo de linha, com demasiadas curvas, para aumentar a velocidade na via, temos de ripar, ou seja, criar algumas retas e diminuir o número de curvas para aumentar a velocidade. Aquilo que lhe pergunto, Sr. Presidente, e de forma simples, nós sabemos muito bem que a IP é uma empresa nacional, gera a infraestrutura ferroviária, Sabemos que a IP Património tem um conjunto de terrenos enorme, vastos pelo país, e aquilo que lhe queria perguntar de uma forma muito simples, nós sabemos muito bem que muitas vezes não podemos limitar o abate de árvores, há árvores que têm de ser abatidas, infelizmente, porque tem as medidas de segurança e também temos a questão de aumentar a velocidade da via. Eu pergunto-lhe se a IP está a estudar medidas compensatórias para plantar novos sobreiros, ou seja, há um conjunto de sobreiros que serão abatidos e pergunto-lhe se nos terrenos da IP se há aqui uma medida compensatória de plantar sobreiros para que minimizemos este efeito que, pronto, cria problemas ao meio ambiente. E sabemos muito bem, e aquilo que eu desejo e que todos desejamos é que rapidamente as obras avancem na linha de Volguinha, porque é uma linha com bastante potencial, é uma linha que está amputada entre Massinhata e a ligação entre Massinhata e Oliveira das Meias, e que neste momento demora 3 horas a fazer os cerca de 15 km, e que sabemos que a ligação será feita num todo, e depois da linha ter a operação entre Aveiro e Espinho, temos a certeza que vai potenciar o número de clientes, e potenciar o número de clientes, isto tem efeitos ambientais, porque as pessoas deixam de andar de carro e andam em transportes coletivos. Pronto, basicamente a pergunta que lhe faço é se a IP está a estudar medidas compensatórias para plantar sobreiros, uma vez que estava a ter um conjunto de sobreiros. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Rita Matias. Tem a palavra, Sra. Deputada.
até 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Depois destas intervenções que foram incidindo em tópicos diferentes e depois também do esclarecimento que já nos pôde prestar, ainda se mantêm algumas questões. Acho que é importante clarificar que aquilo que nos fez apresentar este requerimento é reconhecermos que é necessária uma ponderação de valores, em que a questão económica não se pode sobrepor à questão ambiental e vice-versa, e esta tem sido a postura que o Chega tem adotado em todas as temáticas nesta Comissão, não é só aqui neste requerimento e neste diálogo que estamos a ter, e, portanto, compreendemos a argumentação que é dada, mas temos receio que algumas decisões possam, de facto, sobrepor um destes fatores face ao outro, e aquilo que nós gostaríamos era o equilíbrio. Sem mais introduções, de forma muito concreta, conseguiu-nos referir vários incidentes que terão ocorrido em 2021 e 2022. A pergunta que lhe fazia perante os dados que apresentou é se essas ocorrências aconteceram especificamente neste troço de 16 km da linha do Voga, entre Cerneda, agora não percebo a minha letra, Cernada, obrigada, peço desculpa, é a minha letra que é confusa, e Voga e Espinho, se foi especificamente nesta zona do troço ou não, ou se foi um dado mais genérico. Depois perguntar também relativamente, se foi considerado, um dos argumentos que nos deu é que de facto a segurança é algo que a IP está a considerar e acima de tudo a preocupação para com a gestão da rede, nós compreendemos essa argumentação, no entanto sabemos também, conforme a Quercus também pôde divulgar, que a presença destes sobreiros ajuda também à proteção e à estabilização dos taludes. Com a sua remoção está a ser feita qualquer medida compensatória para se manter de facto esta estabilização? Está-se a colocar qualquer coisa para prevenir eventuais derrocadas ou declives que podem acontecer? Por outro lado, sabemos também que os sobreiros são fundamentais para combater a proliferação de acácias. Há qualquer outra medida a ser feita neste sentido? E depois perguntava-lhe então também se nos poderia dizer quando é que foi autorizado e por quem é que foi autorizado este corte de sobreiros e se esta autorização implicava efetivamente quantos abates concretos. Temos aqui o dado dos 300, mas qual foi o número inicial definido, fruto depois também da avaliação que referiu que foi feita. Depois deste dado, quantos abates é que foram realizados até ao dia de hoje e perguntávamos também se era possível referir, acredito que o contrato esteja público e que até possa ser consultado no portal base, não o fizemos e assumo aqui também que poderíamos ter ido mais longe, mas se nos pode indicar que empresa é que está a realizar os abates e se estão efetivamente a cumprir com as obrigações legais. Uma vez que, de facto, já percebi que diz que não há abates em zonas ou em assobreiros que não estejam cintados de branco, esta não é a informação que nós temos, através da Quercus, parece-nos fundamental termos as respostas às questões anteriores para podermos perceber quem é que não está a dizer a verdade nesta matéria. Depois, perguntar também, relativamente à avaliação que mencionou, efetivamente houve uma avaliação, um documento, um estudo de impacto ambiental da medida ou foi uma avaliação realizada pela equipa, isto porque a Quercus terá solicitado dados sobre esta avaliação, isto de acordo com os dados que nós dispomos e só dispomos daquilo que vem veiculado quer nos comunicados da Quercus, quer na comunicação social, não tivemos qualquer tipo de reunião, aliás vamos ouvir a Quercus depois desta audição e portanto também estamos coxos, permitam-me a expressão, para esta conversa que estamos a ter consigo, se de facto a Quercus tem ou não razão em dizer que a avaliação não foi tornada pública e que não tem conhecimento desta matéria. Por fim, perguntar se, de facto, acompanhar a pergunta que foi feita, se há qualquer tipo de medida compensatória, qualquer compromisso que a IP possa assumir para garantir que também tem, lá está, a dita preocupação com a ponderação de valores, reconhecendo que nem sempre conseguimos fazer aquilo que é o melhor possível, que seria, neste caso, a conservação dos sobreiros, mas há algum compromisso com a temática ambiental por parte da IP? Seria fundamental esclarecer nesta hora. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra, então, devolvo a palavra ao Sr. Presidente da IP para uma resposta global que pode ir até 15 minutos, Sr. Presidente. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, pelas questões colocadas. Acho que as questões são todas elas muito pertinentes e acho que é importante termos muito claro
que este tipo de preocupações é um tipo de preocupações que nós partilhamos, e o nosso exercício deve ser sempre, em todos os casos, um exercício de criar as condições necessárias de segurança e de comprovação de segurança. Já agora vale a pena dizer que a IP não só tem que criar as condições de segurança, como tem que demonstrar a um conjunto de entidades que criou as condições de segurança. Isso tem a ver também com questões e níveis de responsabilidade, e isso, penso eu, também é muito importante do ponto de vista da utilização pública deste tipo de infraestruturas. Mas, insisto, aquilo que é a nossa preocupação é garantir que as condições de segurança são criadas com uma minimização daquilo que são os impactos. Portanto, essa é muito a nossa preocupação e, se calhar, se a senhora deputada me permite, se calhar, tocar já neste aspecto da análise ambiental para lhe dizer, e no fundo foi um bocadinho o que eu procurei dizer na intervenção inicial, que eu conheça, não há uma análise ambiental, há uma análise ambiental sempre daquilo que é depois o investimento associado ao troço e que no fundo estava aqui a ser solicitado, e portanto há sempre para os vários troços, para os vários investimentos, aqui estamos a falar da modernização, há não só estudos de procura como análises custo-benefício que incluem de facto uma análise ambiental. Aqui o que está em causa não é uma análise ambiental que justifique de facto o corte das árvores, o que está em causa é a identificação de quais são as árvores e quais são as situações que põem em causa a segurança da circulação ferroviária e, portanto, desse ponto de vista, só e exclusivamente para essas árvores o abate é feito, digamos, em minimização dos respectivos impactos. Pronto. Depois, então, indo aqui um bocadinho, se calhar aqui um bocadinho por ordem das intervenções. Em primeiro lugar, eu acho que é importante clarificar que a limpeza das faixas de combustível e as regras associadas à limpeza das faixas de combustível, na minha opinião, não se conjugam com esta regra. Esta regra foi determinada única e exclusivamente para garantir a segurança, ou seja, para garantir que a IP faz a respectiva avaliação dos riscos para a circulação ferroviária. Ok? A limpeza da faixa de segurança, é verdade que também tem uma semelhança do ponto de vista dimensional, mas tem, de facto, obrigações que são completamente distintas, entre as quais nós, no limite, para uma abordagem em matéria de segurança por causa dos fogos, pode fazer sentido única e exclusivamente assegurar a poda, de forma a não garantir. Normalmente o grande problema é a possibilidade da transmissão, portanto a proximidade e depois a possibilidade de transmissão. Se nós tivermos um conjunto de árvores que todas elas têm a copa junta, o podar pode resolver uma parte do problema. Pode ou não, depende das circunstâncias. Aqui o que estamos a falar é uma questão diferente, tem a ver única e exclusivamente com a segurança da circulação ferroviária pela probabilidade de queda das árvores na infraestrutura. Uma nota adicional para dizer que estas árvores são árvores isoladas. Portanto, estas árvores que foram cortadas são todas elas isoladas, ou seja, se nós olhássemos para isto única e exclusivamente do ponto de vista da criação das faixas de combustível, a abordagem provavelmente seria, desse ponto de vista, mais simples. Vale a pena dizer, e se calhar aqui abordar duas das perguntas que foram feitas, o pedido que foi feito ao ICNF, estamos a falar, e portanto a autorização foi, eu peço desculpa, não tenho a data exata, foi em fevereiro, e por isso é que depois as intervenções começam em março, mas portanto o que foi autorizado o abate de 1.264 árvores, das quais 300 eram árvores adultas. Para todas as outras eram árvores jovens de muito pequeno porte. Este tema é também ele relativamente importante. Ele é importante porquê? Porque, obviamente, desculpem-me utilizar esta terminologia mais economicista, mas o custo da oportunidade associado ao abate de uma árvore jovem é, obviamente, inferior ao custo da oportunidade associado ao abate de uma árvore adulta. Mas, precisamente por causa disso, nós temos medidas de mitigação e isso responde a várias das perguntas que foram aqui feitas. Nós temos vindo
nas várias intervenções e sempre que há necessidade de abate de árvores, e aí independentemente das árvores serem jovens ou de serem adultas, o que nós temos vindo a fazer é assegurar condições de reflorestação, até essas são as medidas de mitigação, assegurar condições de reflorestação e aqui a lei na prática distingue duas situações. Se nós estivermos a falar de árvores isoladas, não há uma obrigação legal de haver medidas de mitigação. Se estivermos a falar de áreas que são intervencionadas no seu todo, há a obrigação de medidas de mitigação. Portanto, para essas temos vindo a desenvolver medidas de mitigação em que a regra que aplicamos é mais ou menos esta, é o número de árvores abatida mais 30%, é isso que é reflorestado, ou seja, garantindo aqui uma margem adicional em relação àquilo que é abatido, mas aquilo que nós temos vindo a fazer também é, mesmo não havendo uma obrigação legal, a IP tem vindo a assumir a sua disponibilidade para a reflorestação. Nos terrenos da IP, em terrenos que são públicos, temos vindo a fazer protocolos com entidades que têm terrenos que nos permitem fazer esse tipo de reflorestação. E, portanto, respondendo, eu devo dizer que nós, hoje em dia, estão em curso, ou completado ou em curso, qualquer coisa como 230 hectares, portanto, não sei dizer o número de árvores, em concreto, 230 hectares de reflorestação, com medidas de mitigação. Mas estamos a falar, não é para a linha do Voga, portanto, estamos a falar no global. Neste caso, nós já o dissemos publicamente, a nossa disponibilidade para assegurar a reflorestação correspondente às árvores abatidas. Novamente, indiferentemente de elas serem adultas ou de serem jovens. Portanto, há o nosso compromisso de vir a fazer a reflorestação deste número de árvores e por isso é que eu, enfim, tomei aqui a liberdade de mencionar esta lógica do custo-oportunidade e também é por causa disso que nós normalmente quando fazemos a reflorestação, as árvores vão de crescer e vão de se tornar adultas, mas o que é certo é que a medida de reflorestação que nós normalmente aplicamos é sempre no número de árvores superior àquela que nós abatemos. Mas a propósito de um repto que foi lançado na primeira pergunta, que tem a ver com a avaliação da eficácia e da utilidade da lei. Estávamos aqui a falar das questões associadas à gestão de faixas de combustível. Vale a pena dizer a este propósito que nós participamos nos fóruns adequados para o fazer e temos vindo a ter uma discussão sobre esta matéria e eu devo dizer, aliás, que a nossa visão sobre a gestão da faixa de combustível tem uma dimensão, digamos, minimalista, sendo que a gestão da faixa de combustível normalmente apanha essencialmente os arbustos, portanto, e as ervas, e essa é que é normalmente, deve ser a nossa grande preocupação, porque é a partir daí, é uma coisa tão simples como um comboio faz uma travagem, saem umas fagulhas dessa travagem, caem nessa erva, e, portanto, se ela estiver crescida, temos uma probabilidade de haver uma extensão desse efeito. Portanto, no que diz respeito às árvores, a nossa perspectiva é efetivamente minimalista, de podar e, portanto, intervencionar o mínimo possível, não pondo em causa a sobrevivência das árvores. Mas isto é bom termos a noção de que nós estamos perante situações que são muito distintas, ou seja, nós podemos ter a infraestrutura, desculpem fazer isto por gestos, mas podemos ter a infraestrutura em uns taludes, e aqui o nosso problema principal é a queda das árvores na infraestrutura. Nós podemos ter plano e, portanto, continuamos com o problema da queda das árvores na infraestrutura, mas se ela estiver suficientemente longe, por questões de faixa de combustível, pode ser suficiente podar, ou podemos ter a infraestrutura aqui e as árvores aqui, e novamente aí a nossa preocupação não é o da queda, portanto, não é o da segurança, é o das faixas de combustível. Eu volto a dizer, nós temos, há uma praxis que nós temos vindo a tentar desenvolver com a colaboração num conjunto de entidades, entre as quais o ICNF, precisamente para, no que diz respeito à gestão das faixas de combustível, termos o efeito menos perturbador para os ecossistemas, o efeito mais limitativo possível. E, portanto, eu diria que isto está a ser feito. Agora, isto junta-se também aqui, eu peço desculpa, se calhar salto um ponto para o outro sem grande pré-aviso, mas a questão é um tema que aparece muitas vezes e que penso que, aliás,
dos senhores deputados abordaram, que tem a ver com o tema da sustentação dos taludes. Esse é um tema... Eu não sou engenheiro, sou economista, mas se há coisa que eu já aprendi é que a sustentação dos taludes não se faz com árvores. A sustentação, porquê? Porque as árvores têm raízes que têm que aguentar com o peso da árvore, por um lado, e, por outro lado, são sujeitos a uma pressão por causa do vento e da chuva, e, portanto, normalmente têm essa perturbação. A sustentação dos taludes faz idealmente com arbustos e erva, portanto, nos sítios onde tivemos a intervencionar, genericamente nos sítios onde há esta intervenção, nos taludes, ou nas árvores que estão nos taludes, o que nós fazemos é garantir a reposição das espécies adequadas para conseguir assegurar. Aliás, eles normalmente estão lá, e como as árvores são isoladas, normalmente não temos essa perturbação, e isso é feito para garantir que os taludes são mantidos. Naqueles casos em que os taludes estão suficientemente próximos e por causa das questões das limpezas das faixas de combustível, mesmo aí não pode haver ervas ou arbustos com uma determinada proximidade, normalmente o que acontece é que os próprios taludes têm que ser sustentados e, portanto, tem que haver intervenção nos próprios taludes, de forma a garantir que não haja a quebra dos mesmos. E, portanto, em relação à afirmação que foi feita há pouco de que a linha vai ser renovada e deve ser renovada, nós achamos que a nossa intenção é essa e, portanto, é bom termos a atenção que nós temos ali especificamente um troço que só existe circulação porque é uma oficina de manutenção, e é isso, aliás, que justifica que, de facto, durante muito tempo ela não tenha sido mantida e o espaço envolvente não tenha sido mantido. Isso depois tem muito a ver com a questão do crescimento das árvores, mas neste momento a linha, o processo de renovação de vários troços da linha, incluindo não só a infraestrutura ou a superestrutura, mas também, por exemplo, questões como passagens, ela está em curso. E sim, o transporte de passageiros vai ter um impacto positivo em termos ambientais e, portanto, a ponderação de valores também tem muito a ver com isto, que é a nossa grande preocupação é conseguir criar as condições ideais para resolver algumas questões de mobilidade, para colocar ao serviço das populações e evitar aqui algumas dificuldades associadas à mobilidade e conseguir fazê-lo da forma que seja mais sustentável possível. E é um bocadinho esta a nossa preocupação, mas vale a pena termos em atenção, como dizia o Sr. Deputado na sua corrida contra o comboio, que nós só conseguimos garantir a atratividade do serviço ferroviário se, de facto, nós não estivermos sistematicamente a ter que dar instruções aos maquinistas para ir devagar e com circulação à vista. Pergunta seguinte: todos os acontecimentos foram neste troço? Não lhe sei dizer, quer dizer, sei dizer que não foram todos neste troço, obviamente, mas uma parte foi neste troço. Não lhe sei dizer exatamente quanto, pode-se verificar se achar que é de facto útil, posso depois dar essa informação. A proteção e estabilização dos taludes, penso que já respondi. O tema da proliferação das acácias não é um tema que esteja propriamente em causa, porque aquelas árvores que foram objeto de corte são aquelas que estão suficientemente próximas portanto, da linha férrea e são isoladas, portanto, nas outras não houve aqui limitações. A autorização, como eu referi, foi em fevereiro. Já disse o número, 1264, 300 adultos, 964 jovens. Só consigo dizer que foi, de facto, em fevereiro de 2023. Quantos abates foram realizados até ao dia de hoje? No total, linha do Voga, eu creio que tenho este número, não sei porquê de memória, estamos a falar de árvores adultas, se não me falha a memória, até hoje foram 400, ou 404 ou 407, não quero enganar no número, mas, portanto, no número redondo foram cerca de 400. Sempre cumprindo exatamente os mesmos critérios. Que empresa é que está a fazer? Novamente não lhe sei dizer, posso-lhe depois dar essa referência. Se estão a cumprir com as obrigações legais e o tema do cintado de branco. Sra. Deputada, queria reafirmar aquilo que disse há pouco.
A obrigação de cintar as árvores de branco é no momento em que é feito o pedido de licenciamento ao ICNF. No tempo que passa, eu admito como perfeitamente possível que alguns dos cintados de branco vão se tornando mais ténues. Mas, de qualquer das formas, aquilo que é garantido é o pedido que é feito ao ICNF e que é autorizado, ele é muito bem documentado sobre quais são as árvores que têm objeto de intervenção e a IP faz esse acompanhamento. Aquilo que eu posso, e insisto, é importante reafirmar, é não houve nenhuma árvore que tenha sido abatida que não tenha sido devidamente autorizada. Nem o conseguiríamos fazer, porque o empreiteiro, se não tiver certeza absoluta sobre isso, não o fará. E sobre medidas compensatórias, penso que também já me referi, já penso que ultrapassei cerca de 1 minuto, pedindo as minhas desculpas por isso. Acho que, apesar de tudo, dei uma resposta ao essencial das questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo assim, damos por concluída esta audição. Agradeço aos senhores deputados e dou uma informação suplementar. Se bem se recordam, havia também um pedido no requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para que fosse ouvido o ICNF. O ICNF não mostrou disponibilidade de vir cá hoje e, não havendo outra vinda no âmbito de outro requerimento nos próximos tempos, não há nada agendado, a senhora deputada do Chega informou-me que substitui esta vinda por um contributo escrito que faremos chegar ao ICNF para que depois seja distribuído relativamente a esta questão em concreto. Fica a informação e agradeço, Sr. Presidente, por estes esclarecimentos e por ter vindo cá à Comissão de Ambiente e Energia. Muito obrigado.